Vamos lá, pessoal? Então a gente já tem aí. Vamos lá? Bom, a gente já viu então a parte de entrada, processamento e saída. Isso daí sempre é o básico no algoritmo. Vamos lá? Nós já vimos então entrada, processamento e saída. Isso é o básico sempre de um algoritmo, correto? Só que um algoritmo em si, para a gente fazer o quê? Solucionar problemas, não tem só essas três partes. Existem N outras aí. A gente vai ver a parte de repetição, a gente vai ver a parte agora de tomada de decisão, correto? Então, agora a gente começa a implementar mais coisas em cima disso daí. Tá? E assim, a gente vai começar o quê? Depois, obviamente, montar todos os nossos programas. Bom, imagine a seguinte situação. Um programa que apresente a média escolar de um aluno, além de calcular a média, o programa deve apresentar se ele está aprovado ou reprovado. Então, eu tenho que fazer agora a média, certo? Então, eu tenho que ter, na verdade, as entradas de notas, eu tenho que fazer o cálculo de média, e dependendo do valor do cálculo da média, a gente precisa apresentar se o aluno está reprovado ou reprovado. Tá? Eu tenho duas situações aqui de saída, ou uma ou outra. O que vai ser definido nisso? Bom, eu tenho a definição de que, por exemplo, se a nota for maior ou igual a 5, é aprovado, e se for menor que 5, reprovado. Poderia ser, se for maior do que 7, aprovado, se for menor do que 6,9, reprovado. Aí vai depender da condição, correto? De cada um dos nossos algoritmos aí, de cada um que a gente quer resolver. Só que aqui depende do quê? Do caso da nota, para ele exibir esse resultado. Então é por isso que a gente chama disso daqui de uma tomada de decisão, correto? Desvio condicional simples. A tomada de decisão simples utiliza a instrução se, então e fim C. Se, então e fim C vai ser parte da onde? Lá do meu português estruturado. Vai ser comando de lá. Tá? Nessa instrução, se a condição for estabelecida como verdadeira, então, eu não tenho então aqui, ó, então, serão executadas todas as instruções definidas entre se e então. E, logicamente, depois o fim C. Aqui, então, pessoal, eu tenho uma condição simples. É verdadeiro? Executa-se tudo dentro desse bloco ali. C, então, e fim C. Como? Ainda não está aqui. Aqui, ó. C, então, e fim C. Isso daqui são os meus comandos, ó. Isso daqui é a minha condição. No primeiro exemplo lá, a gente não deu o exemplo de nota. Se nota maior do que 5, então. Aqui são os meus comandos, ó. Quais comandos a gente já viu? Leia e escreva. Provavelmente eu vou colocar aqui, um escreva aprovado. Correto? Se eu tivesse mais de um comando, se eu tivesse 5 aqui, ó, um estaria debaixo do outro, meu fim C estaria aqui quase perto do final da folha. Seria executado 5 comandos se esse cara fosse verdadeiro. Se essa minha condição for verdadeira aqui. Correto? Então é dessa forma que vai funcionar as nossas condicionais. O senão vai ficar embaixo do fim C. O senão, ele fica embaixo do C aqui, ó. C, então, senão, depois fim C. Não, mas nesse caso, nas médias, não tem o mais próximo. Nesse caso aqui, a gente só tá. Nesse caso aqui, a gente só deu o exemplo, por exemplo, se ele está aprovado. Se ele está reprovado, ele não está apresentando nada. Tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender do quê? Do que o exercício mandar, do que o problema tiver que ser resolvido, tá? Isso daí, então, na verdade, é tudo em cima do quê? Do cenário que vocês têm para resolver. Correto? A programação é bem isso. Vocês têm que, de alguma forma, resolver o problema. Isso aqui é uma parte do algoritmo. Tá? Se for necessário, sim. Caso não seja, também não precisa inventar. Façam o necessário. Isso sempre é a parte mais recomendada aí. Tá? Depois serão executadas todas as instruções existentes após fim C. Se a condição estabelecida for falsa,
serão executadas instruções que estiverem definidas após a instrução fim C. Então, eu tenho ainda, nesse caso, duas partes. Se o cara está aprovado ou se o cara está reprovado. Tá? Nesse caso ali, né, a gente vai ter uma situação que a gente pode fazer com que a nota seja reprovada. Só depois do comando fim C eu colocaria os meus comandos, né, para quando o cara tivesse com a nota reprovada. Só que a gente teria problema ainda em si. Bom, no diagrama de blocos existente com as letras S e N, além das linhas com a seta indicando a direção do processamento, colocadas juntamente com o símbolo de decisão. Então, no diagrama de blocos, pessoal, geralmente a gente vai ter o que agora, né? Agora a gente vai ter duas partes, ou verdadeiro ou falso. E nunca os dois ao mesmo tempo. Ele é uma condição, vamos dizer assim, exclusiva. Ou verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, né, ó, sim. Se não for, se for falso, é um não. Mas vai depender da pergunta que você está fazendo lá no seu diagrama, tá? O S representa o sim e está posicionado para indicar um determinado bloco de operações executado quando a condição atribuída for verdadeira. Geralmente. O não, o N, está para não e será executado quando a condição for falsa. O símbolo do losango ou decisão deve ser utilizado em situações que haja necessidade de usar uma decisão dentro do programa. Tá? Bom, no diagrama de blocos, uma decisão será tomada sempre com base de uma pergunta, com resposta igual assim, é essa pergunta que deve ser indicada dentro do símbolo do losango. Tá? A possibilidade de a gente fazer uma pergunta o quê? Com base em respostas não. A sua idade é diferente, a sua idade não, mas eu tenho que induzir a resposta não. E a minha pergunta ela tem que ser afirmativa. Você não tem 30 anos de idade? Qual é a sua resposta? Agora, se eu perguntar, você tem 30 anos de idade? Qual é a sua resposta? Não. Você não tem 30 anos de idade? Qual é a sua resposta? Vocês estão vendo que invertendo, só colocando um não na frente confunde um pouco? Beleza, para o computador você consegue fazer das duas formas. Qual é o problema? De a gente interpretar, às vezes, essa pergunta com não. É muito mais fácil a gente perguntar uma afirmação do que uma não afirmação. O não você vai pensar, opa, eu não tenho 30, 30 é falso, eu não tenho mesmo, mas é não, então a minha resposta tem que ter sim. Correto? Beleza? Entenderam mais ou menos essa lógica que a gente quer passar? Que a sua pergunta ela tem que ser induzida a sim ou não, e não com dificuldade. Tá? No algoritmo você consegue fazer as duas maneiras. Tá? Mas existe, obviamente, a mais fácil, que é uma afirmação simples. Beleza. Aí aquela condição que a gente comentou. Se a minha condição... A condição, pessoal, vai ser o quê? Geralmente a comparação de dois valores aqui ou mais, certo? Para ver se aquilo lá corresponde ao quê? A decisão, né? Tá. Se idade é igual a 30, valor é maior ou igual a 50, tá? Tempo é menor do que 1 hora? São perguntas, não são? O tipo de perguntas daqui? Beleza. É isso daqui que a gente vai ter mais ou menos nas nossas condições ali. Ó. Geralmente é uma pergunta, né, com duas ou mais variáveis. Tá? Tempo igual a 30. Aqui eu tenho o tempo que é uma variável, o 30 que é uma constante, correto? Mas eu posso ter uma variável e outra variável. A maior do que B? Correto? É uma pergunta só, envolvendo duas variáveis nesse caso.
Então vai ser mais ou menos isso daqui o que a gente vai ter nas nossas condições. Tá? É um formato pergunta mesmo. E geralmente, resposta sim ou não, verdadeiro ou falso. É isso daí que o computador entende muito bem, tá, pessoal? Beleza. Exemplo aqui, ó. Ler dois números numéricos inteiros, dois números já são numéricos, né? Tá em redundância. Mas aqui eu já estipulei que ele é inteiro, ó. Tá? No problema já fala que ele é inteiro. Beleza, inteiro é inteiro. Efetuar a adição e apresentar o seu resultado. Caso o valor somado seja maior que 10, eu tenho que fazer a leitura de dois números inteiros. A e B, valor 1, valor 2. Beleza, vou fazer a soma. Caso a soma seja maior do que 10, eu apresento o resultado. Se for menor, não faço nada. Não apresento, não faço nada. Correto? Beleza. Qual seria aqui, ó, o diagrama de bloco para esse caso? Início, ler A e B, tá? Calcular, X recebe A menos B. Esse símbolo aqui, tá, pessoal? É de entrada exclusivo. Eu tenho entrada e saída, correto? Eu tenho entrada exclusiva. Beleza? Ler A e B, calcular X recebe A menos B. É a diferença entre eles ali. É a soma ou a diferença que eu quero saber? É a soma, né? Então esse cara aqui tá errado, ó. Deixa eu arrumar aqui que ele precisa... Ah, é a soma mesmo. É que estava muito pequeno lá na hora de exibir. Beleza? Legal. Ó, símbolo de continuação aqui, ó. De ligação de página. Nem todos eu fiz isso, tá? Por preguiça, mas seria necessário fazer, ó. Ó, o símbolo de continuação aqui, ó. Na outra página. X é maior que 10. Ó esse cara aqui, ó. Isso daqui eu não tenho meu losango. Isso daqui é a minha decisão. Eu tenho dois lados aqui de respostas. Ou é sim ou é não. X é maior do que 10, como se fosse uma pergunta. Isso é a minha condição aqui, ó. Beleza. Se for verdadeiro é sim, ó. Imprimir X. E depois aqui, ó, ele vem para o fim. Se não for, se for falso, a soma dos dois deu 3. Simplesmente ele vai fazer o quê, ó? Vai vir para cá, sem executar nada e vai para o fim. Além dessa bolinha aqui ser símbolo de ligação, tá, pessoal, entre uma página e outra, quando eu tenho que fazer junção de dois ou mais fluxos, eu uso a bolinha ali para fazer a junção dentre elas, tá? É aquele 1 assim, ó, aquela setinha, né? Tipo de uma setinha, ou esse cara aí, os dois são. Correto? Então, tem os dois no fim, legal. Aqui então chega o quê? Né? O resultado que eu tenho do meu diagrama de blocos. Entendidos aí, pessoal? Esse cara aqui, ó, é a minha condição. Sim ou não. Aqui eu só tenho dois tipos de respostas, né? E se fosse igual? Coloquei o meu valor A igual a 5 e o meu valor B igual a 5. Ó, daria o quê? Igual. X é maior do que 10? Tinha que ter ali um maior aí, não. Não. Sim, X é maior que 10? Não. Falso, né? X é igual a 10, correto? Aqui é uma pergunta, ó. 10, que é o meu valor de cálculo lá em cima, não é? Ó, que ele fez aqui. Ó. X recebe A mais B. 5 mais 5. 5 mais 5 foi passado para o valor de X. 10 é maior do que 10? Não, é falso. O que iria acontecer? O meu fluxo iria vir para cá, ó. Do não exibir nada. E se eu quisesse fazer com que seja igual a uma tratativa? Aí vocês teriam que ter uma outra condição embaixo ali. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Legal. Então vamos lá, ó. Agora tem que continuar. Português estruturado desse mesmo programa que a gente fez. Programa soma underline número. É o nome do meu programa. Var
x, a e b. Legal. No problema, eu já não estou falando aqui, ó, ler dois números inteiros. Beleza? É isso, não é? Se ele é inteiro, ele pode ser real? Não. Então já descarta o quê? Número real. Fechou. É inteiro e é inteiro, ó. A e B. Pelo menos isso eu sei. Agora, o x é o meu resultado, correto? Um número inteiro mais um número inteiro pode dar um número real? Não. Só pode dar inteiro, correto? Se eu classifiquei aqui, então, se eu tenho, na verdade, um cálculo A e B como inteiro, o meu resultado de x só é inteiro, vocês concordam? Então, ó, já defini o meu resultado aqui, ó, como sendo inteiro. Onde eu vou armazenar o resultado, na verdade. Tudo bem até aí? Sim? Beleza? Início e fim. Temos um início e temos um fim. Leia A, leia B. X recebe A mais B. Beleza. Se x é maior que 10, então escreva x. Se eu tenho um C, eu tenho que ter um fim C. O fim da minha condição C. Correto? Se eu tenho um C, eu tenho que ter um fim C. Se eu tivesse mais comandos aqui, ó, escreva x, escreva A e escreva B, tudo dentro, iriam ser os três executados. O x, o A e o B. Se a resposta fosse negativa, fosse não, esse negativo não seria. Se a minha pergunta fosse negativa, Fosse não. x não é maior que 10, é isso? É, por exemplo, assim, no diagrama, desce não, aí se partilha direto. Não. Exatamente. Vamos supor lá que é meu valor de variável. Eu coloquei o valor 1 e 2. A soma aqui, ó, 1 mais 2 vai receber 3. X é maior que 10? 3 é maior que 10? Falso. Certo? Então ele iria vir aqui, ó, para o próximo fim C, depois do fim C. Ele não executaria essa parte aqui, ó, que tem tudo dentro. Correto? Ele passa reto nessa parte aí. E como eu não tenho mais nenhum comando, fim, acabou o meu programa. Perguntas, pessoal? Tranquilos até aqui? Professor, se, por exemplo, você usa a função C, depois, antes de fechar o C, você usa C não. Depois você tem que usar um só. Se você tem que fechar o C não, depois você... Ó, se você usa o C, você vai ter que ter um então de qualquer jeito. Você pode ou não ter um senão. Um senão é uma negação, é o que dá de errado, vamos dizer assim, é o falso. Senão, fim C, só um. Só. Se ele é uma condicional simples ainda, só um fim C já basta. Não, pode ser qualquer ordem. É legal você seguir a ordem de entrada, processamento e saída, justamente para depois você saber melhor da manutenção, mas o computador em si não precisa. Perguntas? Professor, Oi. caso eu tenha uma condicional composta, serão vários C? Se você tem condicionais dependentes e compostas, sim. Vão ser mais de um fim C. Eu já tenho mais de um C. Tá? Perguntas? Tranquilos até aqui, pessoal? Sim? Operadores relacionais. Ao usarmos instruções de tomada de decisão, é necessário definir para que elas, né, utilizem uma condição. Para elas uma condição, que é o estabelecimento de uma relação lógica entre dois elementos, podendo ser variável ou variável e constante. Sempre quando a gente vai fazer essas comparações, A maior do que B, valor maior do que 10, idade menor do que 30, sempre vai ser ou uma variável ou uma constante uma variável. Não tem
Sentido nenhum ficar comparando constante com constante. Vocês concordam? Constante vai ser sempre um valor e outra constante vai ser sempre outro valor. Então, o que eu tenho que comparar ali? Se eu já sei o valor delas antecipadamente? Então, ou vai ser variável, variável, variável constante. Ou constante variável também é a mesma coisa. Ok? Bom, para que a relação lógica seja definida, passa a ser necessário usar um dos operadores relacionais existentes, os quais se encontram na tabela abaixo. Na tabela do próximo slide, no caso aqui. Bom, quais são os símbolos ou quais são os operadores que a gente pode fazer essas comparações entre variável e variável, variável e constante? Lá na minha condição, onde a gente monta essa condição. Igual. Igual é igual mesmo, é comparação. 10 é igual a x, a é igual a 20, x é igual a y, ele vai comparar. Se isso for igual, beleza. Ou é verdadeiro ou é falso. Maior que A maior do que B, certo? Menor que 20 é menor do que x. Maior ou igual a, tá? 10 é maior ou igual a ou menor ou igual a é menor ou igual a 3, ou diferente. A diferente de B. Todos esses daqui, todos os operadores relacionais entre uma variável e uma constante, só vai ter o quê? 2 tipos de respostas, ou verdadeiro ou falso. Vocês concordam? Beleza. É isso daí que o computador utiliza o quê? Para se fazer a parte de tomar decisão. Os operadores relacionais. Por quê? Porque sempre você vai estar comparando variável com variável, variável com constante. Tá? Operadores relacionais possuem o mesmo nível de prioridade, ou seja, na matemática a gente tem lá multiplicação, divisão, subtração e adição. Aqui não, pessoal. Se eles tiverem vários, vai fazer o quê? Aí vai depender da linguagem. Algumas interpretam da direita para a esquerda e algumas da esquerda para a direita. Tem como negar essa operadora relacional? Tem como negar. Depende da linguagem. Português estruturado é não. Negação. É negação. Os operadores relacionais possuem o mesmo nível de prioridade. Não há necessidade de se preocupar em alterar o seu nível de prioridade em relação a uma condição. Tá? Então, o operador relacional, que é essa tabela aqui, ó, entre os dois, né, variável, variável, variável e constante, obrigado, são iguais. Aqui, pessoal, não importa. Se vocês colocarem parênteses num e outro, não vai adiantar muita coisa. Tá? Desvio condicional composto. Opa, então aí a gente tem, se é composto, eu tenho mais de um, alguma coisa. Para tomar decisão composta, irá ser utilizada a estrutura se então, se não e fim se. Se a condição for estabelecida falsa, serão executadas todas as instruções que estiverem definidas entre se não e fim se. Somente após a execução de uma possibilidades anteriores é que o programa executará as instruções existentes após fim se. Então agora aqui, eu tenho, né, composto, mais de um desvio aqui. Eu não quero agora simplesmente tratar o verdadeiro, eu quero tratar o verdadeiro e o falso. Né? Nesse caso aqui, o que faria mais ou menos o nosso diagrama? Eu teria ali a minha condição A maior do que B, X menor do que Y, qualquer coisa desse gênero. Se ele for verdadeiro, ele teria que ter um sim aqui, ó, instruções executadas quando a condição for verdadeira. Se ele for um não, um falso, instruções executadas quando a minha condição for falsa. E no final de tudo, eu tenho um único fim aí, né? Sendo verdadeiro ou falso. No nosso português estruturado, se minha condição, então, o que for de verdadeiro, vem aqui, ó, entre o se e o se não. E o que for de falso, entre o se não e o fim se. O que são as instruções aqui? Cálculos. Por exemplo,
X recebe 1 mais 2. A recebe X mais 1. Ler R. Escreva A. São comandos aqui, ó, que vocês vão colocar. E aqui também, no senão, a mesma coisa, comandos. Eu posso ter 1 ou eu posso ter mais de 1. Se ele entrar na condição aqui, ó, do então, que é o verdadeiro, se eu tiver 5 comandos, vão ser executados 5 comandos. Não tem chance de ele executar um só e o resto ele desprezar. Se ele entrar na condição do senão, se eu tiver 20 comandos aqui, ele vai executar os 20 comandos. Não tem condição de ele, condição de ele executar só os primeiros 5 comandos e o resto não. Tá? É um bloco aqui que ele vai lá e executa mesmo. Tudo bem? Ah, e se eu tiver uma condição? Aí você faz condição dentro de condição. Tá? Você tem que tratar desse jeito. Ok? Mas é o bloco que ele vai lá e vai incrementar e executar para você. Exemplo aqui, ó. Ler 2 valores numéricos inteiros. Então, já sei o que, pessoal? Que é inteiro o valor que eu tenho que ler. Efetuar a adição. Caso o valor somado seja maior ou igual a 10, deve ser apresentando somando 5 a ele. Então, o meu resultado sendo maior ou igual a 10, eu vou lá e somo 5 ainda. Caso o valor somado não seja maior ou igual a 10, ou seja, de 9 para baixo, deve ser apresentado subtraído 7 dele. Deu 9 menos 7, então ele vai apresentar o valor 2. Esses valores aqui, ó, pelo jeito aqui no problema, são fixos, não são nem variáveis, né? Eu somo 5 ou tiro 7. Tenho 2 condições aqui. Correto? Entendido aí o problema? Beleza, resolvendo ele. Início. Ler A e B. Calcular. X recebe A mais B. Beleza até aí? Agora ali, ó. X é maior que 10. Aqui tá errado, né? Deixa eu ver se tá errado mesmo ou se não tá aparecendo. Não, tá errado mesmo. Ó o problema aqui, ó. Caso o valor somado seja maior ou igual a 10, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Só maior que 10. Então, o problema não está condizendo com a solução. Se eu tivesse que cobrar isso daqui na prova e se eu desse isso daqui na prova, o resultado estaria errado. Tá? Isso é muito importante vocês pegarem e estarem atentos. Maior ou igual, menor, igual. Então, aqui ó, tem que ser maior ou igual a 10. Beleza? Legal. Se é verdadeiro, o meu x é maior ou igual a 10, R recebe x mais 5. Não é isso que a gente estava querendo? Acrescenta-se 5 no resultado? Se não for, se for falso, R recebe x menos 7. X por quê? Porque o x aqui, ó, é o valor que eu coloquei no meu resultado do A mais B, não é? Beleza. Ele é um resultado parcial, obviamente, para depois eu ter um resultado final, ó, que é o R. Ok? Ambos. Eu preciso fazer o quê? Ele pode ter número negativo? Pode devolver número negativo. O inteiro tem número negativo. Menos 25. É inteiro. Eu preciso declarar isso. Não, você declara que ele é inteiro só e já era. O computador ele vai entender. Tá? Tendo ou não, pessoal, aqui, ó. Isso daqui é uma coisa muito importante. Sendo ou não maior ou igual a 10, ou ele vai executar para subtrair, ou ele vai executar para somar. Vocês concordam? Ou é um ou é outro. Legal. Tendo um ou outro fazendo, executando, eu tenho que fazer o quê? A apresentação do meu valor. Então, ó, eu faço a junção aqui em um único canal de fluxo, imprimir X. Correto? Então, tendo uma subtração ou tendo uma soma, eu tenho que apresentar um valor. Nesse caso aqui. Poderia-se ter o quê? Somente a apresentação de um valor se fosse soma. Se eu tivesse somado, por exemplo. Ou um x maior ou igual a 10. Mesma coisa. Aí eu teria que fazer o quê? Esse fluxo aqui do imprimir teria que estar dentro somente daqui. Ó. O imprimir teria que estar aqui dentro. Ó. E depois o fim.
Seriam 2 comandos, né? Perguntas aí, pessoal? Não? Beleza. Agora, como ficaria o nosso português estruturado? Programa soma números. var A, B, X e E. Todos eles inteiros ali, ó. Beleza? Né? Início. Leia A e B. X recebe A mais B. Se X maior ou igual a 10. Aqui está certo. Eu fiz errado lá, mas aqui já tinha acertado. Então, R recebe X mais 5. Se não, R recebe X menos 7. Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui que a gente tem do então e o se não? O então é o verdadeiro, se não é o falso. Eu só tenho 2 lugares aqui onde meu fluxo pode ser executado. Ou verdadeiro ou falso. Se eu tenho um C, eu tenho um fim C aqui, ó. Correto? Escreva R, fim. Beleza. Acabou o meu algoritmo aí. Perguntas? Tranquilos todos? Podem perguntar, pessoal. Se vocês não tiverem aí entendendo, vocês têm que perguntar mesmo. Não fiquem com vergonha. A tendência disso é piorar, tá? Sempre é piorar, nunca. Isso daqui vai ficar mais fácil. Então, isso é base, vocês têm que saber. Correto? Tem. Aqui a gente está entrando em condição. A hora que a gente começa a entrar em laço, vetor e matriz, aí o negócio pega mesmo. Tá? Vetor e matriz, você precisa saber de tudo isso já para você resolver, senão não tem jeito. Tudo bem? Depois do intervalo a gente continua a partir daqui. Então.